Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone, você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Cristo, nós queremos nos parecer com Jesus em tudo, inclusive na nossa saúde mental, e saúde mental é a mente de Cristo, é pensar como ele pensa e sentir como ele sente. E nesse papo de hoje, eu recebo um convidado muitíssimo especial para falar sobre oração em línguas e a nossa saúde espiritual, mental e física. É um tema que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E eu quero aproveitar, falando de saúde mental, para deixar duas indicações que você precisa conhecer. Um deles é o livro Divinamente, que o Senhor me deu a graça de escrevê-lo e tenho recebido muitíssimos testemunhos de como ele tem abençoado a vida de tantas pessoas, por graça e misericórdia de Jesus, e eu quero encorajar você a ler. E esse aqui, Celebração da Disciplina, do Richard Foster, que vai abençoar demais a sua vida, te ensinando como criar hábitos, como criar uma disciplina que não é por punição, não é punitiva, mas é celebrativa. O caminho do crescimento espiritual. Fica aí a indicação, o link vai estar na descrição. Então, bora lá, se prepara aí, vem com a gente para o podcast Divinamente de hoje. Dênio Lara, que honra, que privilégio do céu estar aqui com o senhor hoje. É a resposta de uma oração e de um sonho. Ouço há muitos anos falar do senhor, sou muito abençoado pelo seu ministério de forma indireta e hoje o senhor me preparou e nos preparou para todos os que vão ter o privilégio de ouvir esse papo, esse tempo com o senhor. Muito obrigado por aceitar o convite, viu? Querido Jonatas, você simplesmente me deixa super constrangido, né? Eu já desejava muito te conhecer, o Dênio Júnior, o André Galina, a Esther e tantos outros queridos nossos da família Dinos falam tão bem, Gustavo Paiva e tantos outros falam tão bem, com tanto carinho a seu respeito, e assistindo alguns podcasts eu falei, poxa, eu não posso perder a oportunidade de conhecer o Jonatas. E felizmente, dias atrás, semana passada, né? Eu tive a honra de conhecê-lo numa das nossas conferências, que o Dênio e o André idealizaram, um líder para os dias de hoje. Nossa, o que eu almejei, anelei, desejei, aconteceu. Eu falei, Senhor, quando eu der um abraço no meu irmão, eu quero que o Senhor nos embriague com a manifestação da tua presença. E foi exatamente o que aconteceu. Eu ainda estou sendo nutrido e acariciado pelo senhor com aquele abraço. Aleluia. Obrigado, querido. Obrigado. É uma grande satisfação. Eu sei que você acredita que eu estou falando de todo o coração, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma mentira, com toda a transparência. É uma grande honra poder estar aqui e corresponder a esse honroso convite. A honra é toda minha e de todos os que vão ter o privilégio de ouvi-lo, né? E o senhor mencionou aí Dênio Júnior, Dênio Lara Júnior, pastor da Dínamo São Paulo. Sim. Mencionou aí André Galina, pastor André Galina, Esther. Dênio Júnior e Esther, para quem está chegando aí não conhece ainda, mas conhece Dênio Júnior e Esther Lara Galina, são seus filhos preciosos, né? São homem e mulher de Deus. André Galina é seu genro, são lá pastores da Igreja Dínamos em São Paulo, que amo demais. André tá até aqui, amo demais esse camarada, meu Deus do céu. E toda a família Dínamos, né? E a família Dínamos, as igrejas Dínamos nasceram de uma missão que o Senhor deu ao senhor, né, a você. Então conta um pouco da história ministerial, até porque só uma curiosidade, o senhor é médico também, assim como eu. E geralmente médicos caminham ministérios ali muito relacionados à medicina e por vezes são bivocacionados, e o senhor, em algum momento da trajetória aí, ficou e obedeceu ao chamado de Deus para viver o ministério e abdicou da carreira médica, que é algo tão difícil, conhecendo a vida do médico. Conta um pouco da sua trajetória ministerial, antes da gente entrar no assunto das orações em línguas, por favor. Falando
tudo isso que você falou, isso me remete ao glorioso, indizível, inefável, incrível dia que Jesus me encontrou. Eu estava num período de férias, numa das praias do Rio de Janeiro, e de repente bateu uma angústia muito grande no meu coração. Eu tinha 24 anos, eu me formei na UFMG, a Federal de Belo Horizonte, em 1985. E no início, meados de janeiro de 87, então já estava formado, já trabalhando há 1 ano e 1 mês. Estou lá na praia, me bateu uma angústia e eu decidi voltar para o Brasil. Eu não completei os dias que eu havia planejado estar de férias no Rio. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu senti de procurar uma moça. Eu sabia que ela era evangélica, mas olha, eu não a procurei pensando que ela pudesse me dizer alguma coisa acerca de Cristo. Isso não me ocorreu. E de pronto ela me disse, bate pronto quando eu a encontrei. Ela disse, Dr. Dênio, você, se morrer agora, para onde você vai? Eu falei, nossa, que pergunta mais louca, que ousadia essa moça tem para me perguntar isso? Eu falei, não sei. Ela disse, bateu no peito, né, cheia de galhardia, ousadia, né, e disse, eu sei para onde eu vou. Eu, para onde? Eu vou para o céu. Uai, mas como é que você tem tanta convicção? Aí ela disse, porque o Jesus que morreu na cruz, levou sobre si os meus pecados e ressuscitou o 3º dia, ele está sentado à destra do Pai, ressurgido dentre os mortos, corpo glorificado, há 2000 anos, mas ele está dentro de mim também. E ele quer entrar na sua vida. Vamos a um culto comigo, na minha igreja? Eu pensei, vou nada, esses crentes são chatos, fanáticos, falam demais. Eu disse, tá bom, ela insistiu, eu fui. Quando eu adentro o prédio, lá no centro de Belo Horizonte, minha terra natal, nós chegamos, o culto já havia começado, está lá no púlpito uma senhora idosa, cabelos grisalhos, com aparência de mais de 60 anos, e ela dizia, eu era cancerosa, meu corpo era pele e ossos, eu estava em fase terminal de câncer, mas 3 mulheres evangélicas que eu não conhecia bateram na minha porta, meu filho as fez adentrar o meu quarto, elas me evangelizaram, falaram do amor de Cristo para mim e eu aceitei Jesus. Passaram-se 14 dias, eu já conseguia forças para deambular, porque eu estava muito fraca. E passados 3 meses eu estava completamente sarada. E eu tive uma experiência com Jesus no banheiro da minha casa. Eu ouvi a voz dele, ela contando e eu ouvindo, esse tal culto. Ela disse, Jesus disse para mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E Jesus me disse mais ainda, eu arranquei o câncer, porque quando ela foi urinar, ela perdeu muito sangue. E quando ela perdia sangue e sentiu uma cólica baixo o ventre, ela ouviu uma voz, a voz de Jesus, o bom pastor. Talvez você que está nos assistindo está carente de ouvir uma voz que te console, que refrigere a sua alma, que remova a angústia, o medo, o pânico, o desespero do seu coração. É a voz do bom pastor, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E ele te ama, querido. Você que está nos assistindo, que nos dá esse prazer. Não é verdade, pastor? Sim. Doutor Jonatas? Meu Deus. E aí ela está testemunhando. Ela terminou. Ela falou, passaram-se 14 anos, eu estou aqui. Quem gostaria de ter uma experiência com esse Jesus? Levante a sua mão. Eu levantei a minha. Aí a moça que estava do meu lado, sentada, né, que me levou para o culto, que eu nunca tinha participado de um culto cristão, ela disse, você vai virar crente? Eu falei, vou, por quê? Ela me evangelizou e ela mesma estava duvidosa, cética, né? Parece que a dona Raimunda ouvia o questionamento dela, mas eu tenho certeza absoluta que não ouvia, porque muitos metros de distância estávamos do púlpito. Aí parece que a dona Raimunda ouviu, ela disse assim, você que realmente quer entregar sua vida para Jesus, erga a outra mão também. Aí eu fiquei com as duas erguidas. Aleluia. Aí ela disse, você que realmente quer entregar sua vida para Jesus, vem à frente. Quando eu fui à frente, várias pessoas, um prédio de igreja grande, centenas de pessoas, ela veio orando pacientemente por cada pessoa, com imposição de mãos. Quando chegou a minha vez, ela falou,
me chamou de uma maneira tão afetuosa, carinhosa. Ela disse assim, meu filho, você pode se ajoelhar diante de Jesus? Eu falei, posso. Aí me ajoelhei. Aí ela pôs a mão sobre a minha cabeça e começou a orar por mim. Quando ela começou a orar, ela começou a falar, aleluia, e dava risada. Eu falei, esse povo crente é doido mesmo. Aí ela disse, aí eu abri os olhos, olhei para ela disse, você está achando estranha a maneira pela qual eu estou orando? Eu disse, sim. Sabe o que é? Eu tenho uma visão. Jesus me dá uma visão. Eu vejo você andando no corredor de um hospital, você está vestido de branco, você está com a camisa por dentro da calça e tem um cinto branco, inclusive, seu sapato é branco, e você está com aquele aparelhinho de médico no pescoço que ele coloca no peito e nas costas da gente, que eu não sei o nome. Eu disse estetoscópio. Ela disse, pois bem, você anda dá alguns passos, abre uma porta no corredor, adentra é um consultório, tem uma maca e tem um doente. Tem uma mesinha, você pega aquele aparelho de pressão, que médico mede a pressão da gente, eu disse para ela, esfigmomanômetro. Aí ela disse, não estava de branco. Ela disse, você coloca no braço do doente e vai medir a pressão. Eu perguntei, Jesus, o que significa essa visão? Aí Jesus disse para ela, diga para esse jovem que ele é médico, mas que eu sou o médico dos médicos e que eu quero ungir as mãos dele e ele vai orar por enfermos cujas enfermidades são incuráveis pela medicina e eu vou usá-lo para fazer milagres. Sou eu que vou usá-lo. Diga isso para ele. Aí ela me dizendo, você crê? Eu disse, creio. Ela disse, tem mais, Jesus está me dizendo que vai fazer de você um pregador do evangelho. Você crê? Eu disse, creio. Está me dizendo mais, vai fazer de você um pastor. Creio? Eu disse, creio. E tem mais, ele me disse que vai ser muito rápido. E vai chegar um momento que a obra de Deus, o ministério, a pregação do evangelho vai absorver tanto o seu tempo que você vai ter que renunciar à profissão médica. Isso aconteceu ao final de 12 anos. Por 12 anos, eu exerci a medicina, simultaneamente eu exerci o ministério pastoral. Passaram-se 37 anos, eu estou aqui com meu amigo. Jonatas Leone, Meu obrigado, Deus, é que isso. história incrível. Jesus me alcançou e... Que incrível. Foi rápido. Foi. 12 Fumava, anos. bebia, fazia tantas outras coisas erradas, desculpe. Ao sair do prédio daquela igreja no centro de Belo Horizonte, para quem conhece Belo Horizonte, Olegário Maciel com Tupinambás, nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais me prostituí. Saiu de mim o domínio do pecado, a escravidão do diabo, e eu me tornei um servo de orelha furada, um servo de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Que incrível. Meu Deus. E daí, desse encontro ao ministério, quanto tempo? Já que foi tudo tão rápido, né? Ao envolvimento no ministério, a igreja, como é que foi? Essa senhora missionária Raimunda, aí no final eu a procurei e peguei o endereço dela, uma senhora muito humilde, fui visitá-la, me tornei como filho. Eu, solteiro, morava com o papai, né? E acho que ao final de um ano, eu fui morar na casa dela, uma senhora humilde, condição financeira muito deficitária. Ela tinha 5 filhos casados, 5 filhos solteiros. Agora ela recebe mais um morando na casa dela. Morei 2 anos e meio na casa dela. Então foi um discipulado intensivo. Ao final de 1 ano, 5 meses e meio, 9 pastores representando 5 denominações diferentes derramavam óleo sobre a minha cabeça. E eu estava sendo levantado como ministro do evangelho, como um pastor. E eu fui o copastor dela, trabalhei junto com ela 3 anos, e ao final de 3 anos o Senhor me enviou para outro estado. Então, a ordenação foi 1 ano, 5 meses e meio. 28 de janeiro de 1987. Jesus me alcançou com a sua graça, me libertou, me salvou. E 1 ano, 5 meses e meio depois, em junho de 88, eu recebi o óleo sobre a cabeça e fui separado como pastor para cooperar com ela. Que lindo, que lindo. E aí, onde entra a Igreja Dínamos? Ah, sim, ok. Dínamos. Tudo que eu não queria, desculpe a minha transparência, tudo que eu não queria era ser pastor fundador de uma igreja. Eu dizia, já existe a Assembleia de Deus, a quadrangular, Jesus Cop ainda não existia, senão no coração do Pai, né? A sua denominação?
Agora é Jesus Cop Jesus também, Cop né? mesmo, Mas ok. era Jesus Pão da Vida lá em Ok, São ok. Bernardo do Campo. Jesus Cop. E tantas outras denominações, né, abençoadas, onde Cristo é adorado, batista, quadrangular, etc, etc. E eu falei, não, eu jamais vou fundar um ministério, jamais. Então eu saí de Belo Horizonte, fui para o estado de Tocantins e me uni nas Assembleias de Deus. Fiquei lá 1 ano, onde eu me casei, e aí o Senhor nos trouxe para São Paulo. Ficamos em São Paulo 30 anos e agora os últimos 3 anos na Europa. Mas quando chegamos em São Paulo, fomos transferidos, enviados das Assembleias de Deus Madureira, da cidade de Gurupi, no estado de Tocantins, para Zona Leste, São Paulo, São Mateus, Igreja Assembleia de Deus Madureira. E o pastor que me chamou para ser médico na igreja. Ele falou, Daniel, eu estou construindo uma grande catedral para 3.000 pessoas e eu quero montar um consultório médico. Ele foi pregar lá em Gurupi, no congresso, né? E ele me viu falando, eu falei antes dele no congresso. Falou, você é aquele médico, eu encontrei com ele, né, no hotel. Você é aquele médico, sou. Poxa, vai lá para São Paulo, eu quero construir um consultório dentro do prédio da igreja. E as pessoas carentes, os membros carentes, eu quero que você possa atendê-los, enfim. Não é que eu vim? Não se Você é passaram médico 2 meses. da igreja. Isso, exatamente. E aí eu cooperei com esse pastor, fiquei nas Assembleias de Deus aqui em São Paulo por 3 anos. E ao final desses 3 anos, o Senhor falou muito claramente comigo, usando um homem, um grande empresário, um multimilionário que não era cristão, para me desafiar a abrir uma igreja. Como é que isso se sucedeu? Houve um empresário que foi lá em casa em busca de uma oração da minha esposa. Uhum. Ele, pela sogra dele, ouviu falar acerca de Solange, minha esposa, e que Solange orava e Jesus curava, enfim. Ele foi com a esposa dele. Chegando lá, bateu na porta, eu atendi. E aí eu fui até Solange e falei, tem um casal aí, tá te chamando. Ela falou, Dani, eu tô muito mal. Solange passava muito mal nas gravidezes. Ela estava grávida do Dênio Júnior. E ela falou, atende o casal, ore você mesmo. Eu falei, mas é tão constrangedor você querer representar alguém numa situação como essa, né? Tá buscando Solange para ouvir dela, receber dela uma oração, mas enfim. Aí eu voltei na sala e falei, olha, infelizmente minha esposa não tá bem. Expliquei e tal. Aí o rapaz disse assim, altão, cara atlético, jovem, bonitão. Ele disse, você não ora? Eu falei, até que oro. Até que oro. Até que oro. Aí ele falou, então ore por mim. Eu falei, mas eu posso compartilhar algo da palavra de Deus com você? Ele falou, pode. Aí eu comecei a falar, eu falei, Jesus acalma a tempestade em alto mar. Eu não sabia o que ele queria. Não sabia nada a respeito dele. Aí eu ministrei aquela experiência dos discípulos, né? Atemorizados, assustados, espavoridos, atônitos, porque o barquinho lá ia se afundando e Jesus acorda e diz, homens de pequena fé, ele exorta os discípulos, né? Depois de acalmar a tempestade. Eu sei que você conhece muito bem esse texto. Aí eu compartilhei esse texto. O camarada, os cântaros dos seus olhos se abriram e ele chorava copiosamente. Eu falei, nossa, eu não sabia que eu estava com tanta unção assim. Eu pensando, né? Eu tô falando aqui de maneira tão natural, o cara tá tão quebrantado. Resultado. Quando eu terminei de falar, eu fui sucinto, falei uma palavra de 5 minutos ou 10 talvez. Aí eu falei, você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou, quero. Ele se colocou de joelhos. Vou exagerar um pouquinho. Ele fez uma poça, uma lagoa de lágrimas no chão. Olha, foi uma das pessoas que eu vi mais quebrantamento quando se entregaram a Cristo. Incrível. Orei por ele, ele quase não conseguiu confessar Jesus, de tanta presença de Deus, de tanto quebrantamento. Aí eu orei, abençoei, ele foi embora. Eu não sabia que o cara tinha câncer no testículo. Passado alguns dias, a sogra dele entra em contato com a minha esposa e dá o testemunho que ele foi ao médico, o médico suspendeu a quimioterapia porque o câncer desapareceu. Meu Deus. Foi completamente curado. Aí ele compartilhou com o sócio majoritário dele. O sócio que realmente era o tal do multimilionário. E aí esse sócio, eu falei, eu quero conhecer esse pastor.
Eu preciso conhecer esse pastor. Ele tinha 70 empresas, o sócio dele. Se tornou um amigo, o senhor Tamer Butros, sírio-libanês. E ele disse, quero conhecer esse pastor. A menina dos meus olhos, que é a empresa que eu mais amo, está com muitos pedidos, processo de falência. Era uma empresa em Guarulhos que fabricava ônibus. E aí, resultado, fizemos uma campanha de oração lá, confesso que muito contra o meu coração, porque eu dizia, vou orar para rico, para ficar mais rico. Mas Solange insistiu, acabei indo. E talvez na terceira semana, que a gente foi 7 segundas-feiras, ele foi, e foi com seus seguranças, enfim, eu evangelizei, fiz o apelo, todos aceitaram Jesus. Uma empresa muito grande, 120 mil metros quadrados de empresa, 40 mil metros quadrados de área construída, uma empresa que fabricava ônibus. Deus fez um milagre, passado uns 2 meses, ele me faz contato para testemunhar que a demanda se tornou tão grande que ele não estava conseguindo corresponder aos pedidos de ônibus. E aí ele marcou um jantar, me chamou e disse assim, pastor, eu quero dar uma oferta na sua igreja. Eu era das Assembleias de Deus, em Utinga, Santo André. Eu falei, ok, que ótimo. Então eu vou levar o senhor até o meu pastor, o senhor deu oferta para ele. Porque entendi claramente que ele queria dar uma oferta para a igreja. Ele falou, não, pastor, não é isso que eu quero fazer. Eu quero dar uma oferta na sua igreja. Eu disse, ok, vamos até a minha igreja. E aí eu vou falar com o meu pastor, o senhor vai dar oferta para ele. Não, pastor, você não está entendendo, pastor. Eu quero dar uma oferta na sua igreja, onde você é pastor. Olha, senhor Tamer, eu não sou pastor sênior titular de igreja alguma. Eu sou um dos pastores auxiliares. Aí ele perguntou, você não pode ter a sua igreja? Eu falei, bom, até que poderia, mas a igreja tem um dono, não é o homem, é o Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Emanuel, Deus conosco, que restaurou a sua empresa. Não fui eu, foi Jesus. Tá bom, pastor, então você pergunta a esse seu Jesus se você pode ter uma igreja. Meu Deus. Porque se puder, eu estou aqui para te ajudar. Aí eu fui para casa, e fui para o jejum, fui para a oração. Eu e Solange mergulhamos no Senhor. Ao final de um mês, o Senhor falou, lembra-se que 1 ano atrás, o Senhor me fez lembrar. Eu usei um servo meu para te dizer que você oraria para um homem muito rico e que eu o abençoaria e que eu o usaria para retribuir você. É esse. Aceite a proposta dele, porque eu tenho esse plano com você e com Solange. Assim nasceu a Dínamos. Aí eu voltei a ele, liguei para ele, e aí eu falei, senhor Tamer, orei. Jesus disse que a sua proposta vem do coração dele. Ele, ô pastor, ele falou, ô pastor, que alegria, pastor. Aí marcamos um novo jantar, e ele falou assim, pastor, não se preocupe com dinheiro. Faça o que você quiser, escolha o lugar que você quiser, compre o que você quiser. Não se preocupe com dinheiro. Aí eu aluguei um salão de 1.000 metros quadrados, comprei 1.000 cadeiras, comprei os melhores instrumentos musicais da época, as guitarras inglesas importadas, Gibson, para quem é músico, você deve ser, entende? Gibson, Fender, comprei o teclado Top JV90, desculpe, o teclado Top JV90, comprei o baixo Tobias, comprei microfones Shure sem fio, mandei fazer naquela época, aquelas caixonas, hoje são caixas pequenas, né, potentes, mas era o que de melhor tinha na época para sonorizar. Bom, dava para fazer som para 5.000 pessoas. Enfim, começamos o primeiro culto em janeiro de 1995. Eu com microfone sem fio, todos os equipamentos, bateria, tudo top, no palco, pregando para 20 pessoas, num salão de um pouco mais de 1.000 metros quadrados, com 1.000 cadeiras. Assim começamos a Dínamos, sem redes sociais, né? sem mídia, sem nada, e o Senhor fez avançar a sua obra e prosperar. Eu me rendi ao propósito dele, e aqui estamos, passaram-se 27 anos. E Dínamos vem do poder de Deus, é a palavra grega para poder, é isso? Exatamente. Vem dessa ideia, Dunamis. vem de dunamis, que é poder, porque a igreja de fato nasceu dentro dessa construção da manifestação do poder de Deus mesmo, né?
Deus foi construindo o seu ministério, o ministério de Solange, em manifestar o poder dele. Tanto é que essas manifestações, essas curas e essa transformação, esse milagre na empresa foi sempre vinculado ao poder de Deus. Como é que foi a percepção de que, de fato, essa era a mensagem da igreja? Porque chegou essa consciência de que sim, é o momento de plantar uma igreja. E como é que foi essa percepção de que essa era a mensagem, de que esse era o nome da igreja, de que essa era a construção que Deus estava fazendo em vocês? E aí um testemunho pessoal, eu tenho tido a graça e o privilégio de Deus de conhecer muitas igrejas, de estar em muitos lugares, mas eu testemunho para todo mundo, onde eu chego, que o ambiente na Dínamos é muito diferente. Tem um poder de Deus que exala ali, tem uma densidade da glória de Deus naquele lugar que é diferente. E que todas as vezes que eu entro lá, a percepção que eu tenho é justamente porque não foi algo que começou há um ano, não é um avivamento de um ano, é uma plantação muito sólida de muitos anos. Tem uma raiz que sustenta o que a gente vê hoje lá nas igrejas dínamos. Como é que foi a percepção dessa semente? Porque hoje, quem entrar numa igreja da família Dínamos vai perceber isso que eu estou falando. Como é que foi essa sua percepção de Solange? Como é que foi o entendimento do que era para a igreja? Até porque vai ter a ver com o assunto que a gente vai conversar, que são as orações em línguas que também estão, de alguma forma, relacionadas a essa manifestação do poder de Deus. Como é que foi essa percepção para o senhor? Querido amigo Jonatas, estou lendo aqui, divinamente, aprendendo a pensar como Jesus pensa. Isso me remete em 1 Coríntios 2, verso 26, que na versão bíblica ARC, Almeida Revista e Corrigida, diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A versão linguagem de hoje, mas nós temos a mente de Cristo, diz: nós pensamos como Cristo pensa. E você que segue o pastor Jonatas Leôncio nas redes sociais, você que se alimenta desse programa tão poderoso, tão instrutivo, tão edificante, o Divinamente, você conhece o pastor Jonatas. E você sabe o quanto ele é generoso. Então, aqui há uma extrema generosidade nas colocações dele. Mas vamos lá. Não, é muito sincero, muito sincero. Eu sei que De você fato, é sincero. eu sou muito edificado, muito abençoado. Tive experiências e tenho sempre experiências muito profundas e testemunho para todo mundo. Que há uma presença perceptível de um jeito diferente. Imaginamos isso eu não tenho dúvidas que é algo de fato plantado há muito tempo, né? Por que Dínamos, né? Por que Dínamos? Quando Jesus falou comigo, usando a missionária Raimunda, no dia 28 de janeiro de 1987, vou ungir as suas mãos, você vai ser usado para curar os enfermos. Então, o meu coração se apeteceu desse desejo, desse anelo, dessa avidez de ver Jesus curando as pessoas, manifestando o seu poder sobre elas, libertando-as da possessão demoníaca, da opressão maligna. Então esse desejo estava dentro de mim, e com certeza foi o Espírito Santo que trouxe esse desejo e o alimentou dentro de mim. Eu conheço Solange, minha esposa, é um vaso de fogo, né? É uma tocha acesa. E eu conheci Solange, me apaixonei por ela e pelo Cristo que está nela, que a usa assim de uma maneira sobrenatural. E eu comecei a ler a Bíblia. Eu falei, poxa, eu já investi tanto tempo para ler livros de medicina, agora eu vou mergulhar na Bíblia. E aí eu comecei a encontrar alguns textos tais quais Atos capítulo 1, versículo 8. Bíblia RC, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu encontrei em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, RC, Bíblia RC. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome
expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu chego em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus diz, Bíblia RA agora, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco. Ele não disse estarei. Estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu falei, não, peraí, Jesus, o nome dele é poder, é power. Eu quero experimentar esse poder. Então, veio esse desejo. Aí quando o senhor Tamer Butros me falou, e eu orei, como testemunhei, e nós entendemos, eu e Solange, que devemos começar a Dínamos, eu orei e falei, Senhor, me dá um nome. E aí me veio. Nós precisamos de dar para essa igreja um nome que manifeste e expresse, aponte para o poder de Jesus para salvar as pessoas, curar, libertar, para que nós possamos cumprir os textos que eu citei, né, a grande comissão. E aí me veio. Eu falei, vou pesquisar isso. Dínamos, que é exatamente o que você falou, dunamis do grego, força real, poder real, força explosiva de Deus. Então, quando a presença de Jesus está num ambiente, o poder de Deus se manifesta. Tiago, capítulo 5, versículo 16, na versão ARC diz assim, Almeida Revista e Corrigida, confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Pois a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. No original grego, a oração feita pelo justo, isto é, pelo cristão, que está justificado pelo sangue de Jesus, não é isso? Pode muito em seus efeitos. O entendimento que se tem lá no original grego do Novo Testamento, nessa expressão é, uma oração feita por um justo manifesta poder para a realização de milagres. Então eu falei, Jesus, eu quero que o Senhor nos use para pregar o teu evangelho, de forma que as pessoas, ao adentrarem o prédio, adentrarem o pequeno grupo onde a gente se reúne, adentrarem uma comunhão conosco, que elas sejam power, se explodam no poder do Espírito Santo. Amém. Uau, e eu tenho percebido isso, eu tenho desfrutado disso quando entro nesse ambiente. E você citou um texto que me remeteu a uma lembrança da época da faculdade também. Nós dois médicos temos esse privilégio de lidar com o limite das nossas intervenções humanas, né? E talvez algumas pessoas até perguntem, né? Puxa vida, mas você, médico, você crê em milagres, você crê na intervenção poderosa do Senhor? E eu tive uma experiência com o Senhor no meu 5º ano da faculdade, 2009, em Campinas, no Hospital Mário Gatti. Eu estava no internato lá e eu me lembro que eu era recém-convertido no sentido do meu encontro com o Senhor, né? Eu tive meu encontro profundo com o Senhor em 2007 e em 2009 eu estava no 5º ano da faculdade, estava conversando ali na sala de emergência, uma senhora chegou com dor no peito e aí fez lá os exames, fez o eletrocardiograma, os exames de enzimas cardíacas e constatou-se um infarto com supra-desnivelamento de ST, e aí um infarto grande, precisava fazer a trombólise ali, né, usar a streptokinase, e eu fiquei responsável de conversar, enquanto todos os trâmites eram feitos ali, conversar com aquela senhora. E comecei a conversar com ela, perguntar sobre a família dela, tentando acalmá-la diante daquele momento. Ela é estável clinicamente, mas com dor, e aí foi iniciar a medicação. Eu conversei com ela, conversei sobre casamentos, filhos, netos, enfim, uma senhora relativamente jovem até, e eu me lembro que durante a administração da medicação, ela começou a passar mal, começou a nausear, teve uma parada cardiorrespiratória, e naquele momento todas as medidas de
de ressuscitação cardiopulmonar, enfim, adrenalina, atropina, e entuba, e choque, e ventila, enfim, todas aquelas medidas características do processo de reanimação, de ressuscitação, até que chegou um momento, já com 25 minutos que ela estava em parada cardíaca, e todas as medidas já tinham sido feitas, o colega médico que estava coordenando a ação, ele disse, ó, não tem mais o que fazer. E eu me lembro que na hora o Espírito Santo me trouxe esse versículo. Uau. Aqueles que creem colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E eu, ainda crescendo na minha, ou aprendendo sobre o poder de Deus, eu me lembro que ali no contexto da faculdade de medicina, tudo é muito humano, né? Tudo é muito farmacológico, fisiológico. Eu falei, Senhor, realmente é desse jeito que eu entendi? A gente coloca as mãos e o Senhor pode fazer de fato maravilhas? Se de fato é, não para minha glória, mas por essa mulher que chegou aqui cheia de sonhos, de alegria, de planos. Se de fato o Senhor tem poder para isso, eu queria saber se de fato eu posso orar por isso. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, põe a mão nela. Só que estava entre um choque e outro ali, né? E não pode encostar enquanto. Eu esperei o momento que acabou o choque, eu ali no pé dela. Não coloquei a mão na cabeça, porque eu era só um interno. Coloquei a mão na perna dela. E eu disse no meu coração, eu nem disse em voz alta, Senhor, se de fato o Senhor pode, e o Senhor fizer isso, eu vou testemunhar para ela que foi o Senhor quem fez. E eu vou crer que o Senhor pode todas as coisas. E aí foi incrível. Eu me arrepio até hoje quando eu lembro. Porque eu acabei de falar isso, eu me afastei dela. E o eletrocardiograma ali no monitor, todo irregular, sem batimento cardíaco, naquele momento voltou em ritmo sinusal. Pi, 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 pi. E foi um assombro na sala onde a gente estava. E aí um residente olhando para o outro, um médico olhando para o outro, falando, eu nunca vi isso, eu nunca vi. A gente já tinha... Não voltou assim em fibrilação, voltou em ritmo sinusal. E foi uma experiência tão marcante para mim, eu olhei, eu não consegui ter dimensão do que estava acontecendo ali. E aí eu me lembro que, enfim, passaram-se alguns minutos, a gente foi ver as outras demandas, ela foi voltando, eu fui almoçar e eu achei que quando eu voltasse eu ia vê-la ainda entubada, enfim, foram 25 minutos de parada. E eu me lembro que quando eu voltei, ela já estava estubada, sentada, e eu cheguei para conversar com ela, falei, a senhora sabe o que aconteceu? Ela falou, não, eu sei que eu estava tomando uma medicação e eu passei mal. Eu falei, eu preciso te contar o que aconteceu. E aí contei para ela todos os detalhes, falei, e eu orei, porque a senhora estava morta. E Jesus te ressuscitou. E ela começou a chorar naquele momento. E ela falou, você pode contar isso para minha família, porque a minha família não acredita em Deus. E na hora da visita eu tive a oportunidade de falar com familiares dela. E essa experiência marcou profundamente a minha relação com o poder de Deus. Que de fato o poder sobrenatural de Deus se manifesta em meio ao nosso natural. E eu acho que essa nossa visão tão humanista da coisa, né, como médicos, nos priva tanto do sobrenatural. E eu acho que isso tem a ver com o assunto que a gente vai conversar, que é esse assunto da oração em línguas. É uma experiência sobrenatural que a gente não entende o que está falando, não é uma linguagem compreensível ao nosso linguajar humano, mas carrega muito poder. Como é que o senhor enxerga? Eu já tive momentos com o Daniel Júnior dele me falar que ao longo da vida dele ele viu o senhor passar manhãs, assim, todas as manhãs, em oração, ali em línguas e clamando e chorando. Como é a sua relação com
a oração em línguas, com esse tempo de oração e o que que acontece com a gente quando a gente ora em línguas? Perfeito. Antes de te responder, eu gostaria, se você me permite, de compartilhar em cima desse lindo testemunho que você compartilhou conosco aqui, do poder de Jesus ressuscitando, né? Um morto, tal qual Lázaro, 4 dias morto, com apenas um convite. Está lá em João capítulo 11, versículos 39 a 43, na versão RC. Jesus chega na aldeia de Betânia, seu amigo Lázaro, sepultado já há 4 dias. E aí ele, quando chega diante do sepulcro, ele faz uma oração. João capítulo 11, 39 a 43. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso para que todos quantos estão ao redor creiam que foste tu quem me enviastes. E aí, depois dessa oração, ele se volta para o sepulcro, cuja porta, que era uma grande rocha, já havia sido removida a pedido dele. Ele diz, Lázaro, só convidou o defunto, vem para fora. E o defunto saiu atado, né? O corpo todo. Ele disse, desatai-o e deixai-o ir. Lembra que eu falei que a dona Raimunda, a missionária Raimunda, disse, Jesus vai ungir as suas mãos, você vai tocar os enfermos e serão curados? A primeira experiência foi com o filho dela. Eu estava no meu consultório particular, já no 2º ano de medicina. No primeiro, final do primeiro, eu já consegui ter o meu consultório. E um dos filhos dela, solteiro, chamado Éder, ele estava muito febril, tossindo muito, com muita secreção. E aí ela disse, vai lá no doutor Dênio. Ele está atendendo um sábado de manhã. Ele chegou lá, quando ele entrou no consultório, ele estava realmente febril. E ele me contou, fiz uma rápida anamnese. Ele disse, doutor, eu estou tossindo muito há dias, com muita secreção e muita dor. Eu respiro, sinto dores. Quando eu comecei a examiná-lo, fazer ausculta pulmonar, a febre desapareceu, o mal-estar desapareceu e ele foi embora. Só com a mão. Foi embora sem prescrição. Meu Deus. E aí isso começou a acontecer com uma certa frequência. Eu trabalhava em 5 lugares, todo dia eu ia nos meus 5 lugares de atendimento, né? No meu primeiro, 2º ano de medicina. E um dos lugares que eu trabalhava era no município de Ribeirão das Neves, onde tinha, acho que ainda tem, a maior penitenciária do estado de Minas. E lá num bairro chamado Pedra Branca, eu era o médico. Naquele posto, atendia lá toda manhã, de segunda a sexta. E as pessoas iam, aleluia, e elas contavam seus problemas, eu fazia anamnese, e quando eu fazia o exame, eu examinando as pessoas falavam, doutor, sumiu a dor. Houve uma senhora que ela estava com muita dor nas costas, aí quando eu fui examinar as costas dela, ela deu um grito. Aí eu falei, pronto, eu pensei, né? O demônio manifestou aqui, não estou nem orando, acho que o demônio pegou a mulher. Não era, sabe o que era? Ela deu um grito, diz, doutor! Deu um grito assim, pulou. A dor desapareceu. Então, aquela promessa que o Senhor usou a missionária Raimunda de eu colocar as mãos, nem orar, só de colocar, orar. A experiência que você teve. Sim. Você colocou a mão e nem orou em voz alta, porque o ambiente nem te permitia. Isso começou a acontecer com frequência. E aí, de repente, aconteceu uma experiência que foi mais forte ainda. Eu orei por um senhor, um japonês chamado Nishizaki, na sala da minha casa. Ele era cego. Aí ele foi embora para casa, conduzido nos braços até o carro do sobrinho dele, o Pedro. Foi embora. Aí eu fui para o culto, nessa época eu era das Assembleias de Deus. Uhum. Quando eu estou lá no culto, chega o Pedro com o tal do seu tio Nishizaki. O homem estava enxergando 100%, inclusive sem óculos. Enfim, power, dínamos, força explosiva, poder de Deus. Eu sou tão apaixonado pelo dom de línguas que, sim, as experiências são incontáveis. Eu vou contar uma, enfim. Mas agora que eu estou me lembrando de uma experiência com a Esther. A Esther, esposa do meu genro, André Galinda, que está aqui. Privilegiada, né? Casar com o André. Sim, verdade. O privilégio é recíproco. A Esther tinha 2 anos e meio. Eu tinha fraturado o tornozelo. Eu tive, segundo o colega ortopedista que me atendeu, falou, colega, você teve um desabamento de junta. Imagine. Eu fraturei
o maléolo medial, o maléolo lateral, que são esses ossinhos pontudos dos nossos tornozelos. O meu pé foi 30 graus para a esquerda, rompi ligamentos, tendão, cápsula articular e fraturei a tíbia, o osso da canela, fraturei a fíbula, o osso de trás da canela, e o meu pé foi uns 30, 40 graus para o lado esquerdo. Quando eu chego no atendimento, o ortopedista, o colega disse: colega, olha, você não deu sorte não. É cirúrgico, vou pôr seu pé no lugar, pino, imobilização, você vai ficar 3 meses imobilizado, daqui 6 meses, 9, talvez 1 ano, você consiga andar. Mas você vai ficar com sequela, com limitação de movimentos. Aí ele falou: vou pôr seu pé no lugar, você vai para casa, isso era uma sexta-feira. Na segunda, você vê se você quer operar comigo ou com outro colega, fica a seu critério. Fui para casa, imobilizado, ele pôs meu pé no lugar. Aí, no domingo, eu recebo uma visita de alguns irmãos, amigos, na segunda. E eu morava no sobrado. Aí eu estou lá batendo papo, eu de cama, né? Acamado, com o pé para cima. Estou lá batendo papo. Nós ainda não estávamos, ninguém tinha orado por mim ainda. Ah, vou orar pelo pastor, para ele ser curado. Não, já era pastor ordenado. A Esther adentra o quarto. E nós estamos batendo papo. A Esther, minha filha, ela tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. E aí, de repente, a Esther começa. Ribacalabachocobacalá. Fala em línguas estranhas. Com 2 anos e meio. Começa a gritar. Eu falei aqui de propósito para que eu possa transparecer que esse é o meu entendimento. A gente pode e deve falar em línguas o dia inteiro. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, a única maneira de orar sem cessar é começa o dia consagrando as primícias do tempo ao Senhor, tendo um tempo com Ele, para com Ele se relacionar através do meio da graça chamada oração. Mergulhe na palavra, leia a Bíblia, coma a Bíblia, medite na Bíblia e até memorize se possível for. E quando você sair para trabalhar, para estudar, para os seus afazeres, leve a presença de Deus consigo. O Bruno Carvalho, que é o nosso pastor do campus Dínamos de Recife, ele escreveu um livro, Porta Fechada, Céu Aberto. Na página 100 ele escreveu, célebre essa frase, se é dele não sei, mas que é boa ele escreveu lá. Quando você descobre que o secreto com Deus é o melhor lugar, quer fazer dele todo lugar. Então esse é o segredo, é a chave. Nós nos alimentarmos do Senhor, bebermos de Cristo, comermos da sua palavra, nos enchermos do Espírito Santo, dando as primícias, os primeiros momentos do dia a Ele. E quando nós sairmos para os nossos afazeres, a presença dele sai junto com a gente. Então eu vou trabalhar, ele trabalha comigo. Eu vou estudar, ele estuda comigo. Eu vou pregar, ele prega comigo. Eu vou gravar um podcast, ele vai comigo. Aleluia. Aí estamos lá no quarto, batendo papo. De repente a Estherzinha, aquele toquinho de gente, 2 anos e meio, ela é a caçula. Ela começa a falar em línguas. Eu falei, essa menina nem fala direito, já está imitando a língua estranha de alguém, que negócio é esse? Mas, em meio às línguas, ela gritava, chorava e mesclava com risadas. E começou a pular, rodar e dançar. Todo mundo ficou atônito, perplexo, estupefato, espavorido, assombrado, embasbacado. Desculpe a minha ênfase. E todo mundo voltou a olhar para ela. Ela estava sendo batizada, ela tinha sido batizada com o Espírito Santo e com fogo, cuja evidência física é o falar em línguas. Pastor, Dênio, quer dizer que só é batizado quem fala em línguas? Não sei, mas uma coisa eu posso dizer, eu só posso testemunhar que eu orei por alguém como os apóstolos que impunham as mãos e a pessoa é batizada se ela fala em línguas. O dom de línguas é a porta aberta para a operação dos outros 9 dons, de 1 Coríntios capítulo 12, 5 a 9. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espíritos, dom da fé, operação de milagres ou maravilhas e dons de curar. A porta aberta para a operação, para o fluir, para o operar dos dons do Espírito Santo é o batismo com o Espírito Santo, cujo batizador é Jesus Cristo. Mateus 3:11, desculpe. João Batista disse, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia! A Estherzinha estava sendo batizada. Aí,
nesse fogo todo, ela vem no meu pé que estava imobilizado com uma tala. Ela começa a bater a mãozinha dela no meu tornozelo, coberto, né, pela tala, e dizia assim: cura, Jesus, cura o pé do meu pai, cura, Jesus, cura o pé do meu pai. Voltei no colega, doutor Roberto, na zona em Itaquera, no Hospital Central de Itaquera, na quarta-feira. O acidente foi na sexta. Rapaz, ele resolveu fazer um novo raio-x para ver como é que estava. Ele ficou encabulado, porque ele disse: em condições normais de temperatura e pressão, é impossível que os ossos voltem aos seus devidos lugares, porque houve um desabamento. Eu teria que te operar, ou outro colega, e colocar pino aí. Mas está tudo no lugar. Vamos fazer o seguinte, Dani, vamos fazer um teste. Eu vou tirar a imobilização, você se escora em mim, e você vai pôr a planta desse pé esquerdo no chão. Não põe peso, não põe carga. Só de colocar o pé no chão, se de novo a junta não desabar, como foi no acidente, eu vou te livrar da cirurgia, como você está dizendo. Porque eu disse para ele: o meu Jesus me curou. Contei para ele a experiência da Esther. Ele fez o teste, não desabou. Ele disse: ainda vou manter imobilização. Aí eu voltei com 14 dias, aí com 20 ele removeu a imobilização, me deixou voltar dirigindo. Meu carro não era automático, tinha embreagem. Com 34 eu voltei a andar, com 48 eu voltei a correr, com 60, aleluia, eu voltei a pular na ponta do pé. Sequela zero. Meu Deus. Então, poder, dínamos, usando uma criança. Força explosiva de Deus. Sim. E o senhor mencionou até alguns textos bíblicos falando dos dons, e existem até algumas discussões teológicas com relação ao dom de línguas, né? E eu queria saber do senhor, que é um estudioso nesse tema. Todos podem falar em línguas? E uma segunda pergunta é: o que acontece? Quais são os efeitos da oração em línguas por quem está orando? Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, na versão RC, o seguinte: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. E ninguém o entende, porque em espírito fala de mistérios. A linguagem em línguas estranhas é a linguagem do Espírito Santo. Então, quando nós falamos em línguas, nós estamos falando diretamente com Deus e não com os homens. Por isso que os homens não entendem. Foi o que aconteceu na descida do Espírito Santo, Pentecostes, em Atos capítulo 2, a partir do versículo 1. De repente, um som, como que de um vento veemente e impetuoso, invadiu o lugar, o cenáculo, onde quase 120 discípulos de Jesus estavam orando. E de repente foram vistas por eles línguas de fogo repartidas sobre a cabeça de cada um deles. E a Bíblia diz: todos, não foram alguns, todos falaram em línguas. Então, o dom de línguas é o único dom do Espírito Santo que é para edificação pessoal. Todos os outros dons, inclusive já citamos aqui, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículos 5 a 9, mencionam os 9 dons do Espírito Santo que são operados em nós para a edificação de outrem. Só há um dom do Espírito Santo que é para edificação pessoal, é o de línguas. O dom de línguas é tão importante, eu sei que você sabe disso, que o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo para escrever um capítulo inteiro sobre esse dom e sobre o dom de profecia, que é o capítulo 14 de 1 Coríntios. O versículo 4, eu citei o 2, porque 1 Coríntios 14, verso 2, porque o que fala em língua estranha não fala a homem, senão a Deus, e ninguém entende, porque em espírito fala de mistérios. É com o nosso espírito que o dom flui. E nós usamos os órgãos da fala para exteriorizar o dom através da fala. O verso 4 diz assim: o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O dom de línguas é o dom que o Espírito Santo deu para nós, para nossa edificação pessoal. A palavra edificação no original grego é oikodomeu, aqui. É a mesma palavra de edificação em Judas capítulo 1, versículo 20.
que é a mesma palavra de edificação em Mateus capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 diz: o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. O que fala em língua estranha, no original grego, no Novo Testamento, é oikodomeu. Em Judas 1,20 diz, a versão RC que eu estou, ok? Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A palavra edificando-os aqui, no original grego, também é oikodomeu. Já vou traduzir o que significa oikodomeu. Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: o homem que edifica sua casa sobre a rocha, ele é o quê? Prudente. A palavra edificar a casa sobre a rocha trata-se de aquele que ouve a palavra de Cristo e põe em prática. Esse é o homem sábio que edifica sobre a rocha, que é Cristo. Ele é a rocha. Cristo é a pedra angular. É a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a cabeça da igreja, o salvador do corpo, e não importa o problema que você esteja atravessando. Se é uma doença, receba dínamos e seja curado. Querido que está assistindo, querida. Se é uma aflição na alma, receba o impacto, dínamos do Espírito, e todo jugo pesado, sobrecarregado que tem dominado a sua alma, seja agora esvaído, expulso, e receba o jugo de Jesus que é suave, e o seu fardo que é leve. Se é uma restauração conjugal, se o seu casamento vai de mal a pior, bancarrota, e parece que a solução é o divórcio, o dínamos do Espírito Santo está ao seu dispor. Eu libero sobre você o dínamos, a força explosiva do Espírito Santo para restaurar o teu casamento. Se é problema com os filhos, restaurar os teus filhos. Receba o impacto, dínamos do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, e tenha a tua bênção, a tua vitória. Aleluia. Desculpa aqui a minha ousadia. Aleluia. Oh. Mateus 7, 24, o que edifica sobre a rocha, aquele que crê na palavra e obedece. Jesus está falando que ele é prudente, é o homem prudente. Oikodomeu. Oikodomeu significa construir dentro de si a capacidade de abrigar a presença e o poder de Deus. Quanto mais nós oramos em línguas, mais nós abrimos, expandimos a nossa capacidade de abrigar a presença de Deus, presença manifesta. E o poder de Deus, o poder dínamos. Então, quanto mais oramos em línguas, tanto mais recebemos presença e poder. Presença e poder é graça, a graça é Cristo. Então, simplificando e aplicando, quanto mais oramos em línguas, mais Cristo é construído dentro de nós. E quanto mais de Cristo nós temos, mais nós fluímos no Espírito e não na carne, mais nós conseguimos, de maneira sobrenatural, através do Espírito Santo que em nós habita, rechaçar a natureza pecaminosa dentro de nós e permitirmos manifestar a pessoa bendita de Jesus, o fruto do Espírito Santo, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, falar em línguas, meu Deus, eu sou enfático. Os meus filhos, genros, noras, netos, os pastores de todos os campos, a família Dínamos flui muito nesse dom, porque há muitos anos eu e Solange falamos de maneira escancarada acerca disso. E o diabo odeia isso. O diabo não quer que as pessoas, que os cristãos saibam que existe um dom que é para a sua edificação, que lhe enche de graça, lhe enche de favor de Deus, que facilita o processo. Claro que existem tantos outros princípios, é óbvio, a serem praticados, mas um princípio que você pode praticar no decorrer do dia. Quando eu vim para cá, eu vim orando em línguas no carro. Perturbei ninguém, vim orando baixinho. Quando você estava lá pregando na conferência Um Líder para os Dias de Hoje, que foi de 25 a 27, lá no prédio da DIN de Santo André, onde o André, meu genro, é o pastor sênior, enquanto você estava pregando, eu estava lá o tempo todo orando em línguas baixinho, não perturbei quem estava do lado, muito menos o pregador. Eu procuro orar em línguas o máximo de tempo possível. As pessoas às vezes me fazem uma pergunta. Às vezes, alguém pergunta: pastor, me explica aí, como é que é esse fluir do Espírito dentro de você? Qual é o segredo? Existe um grande segredo. O segredo é graça de Cristo, graça de Cristo, graça de Cristo. É favor que nós não merecemos. Não tem nada a ver comigo. Não é por causa de mim, é apesar de mim. Mas eu gostaria de dar uma dica, dentre outras, né? Fale em línguas o dia inteiro.
Não deixe de ter um tempo a sós, devocional, todos os dias para mergulhar no Senhor. Memorize a Bíblia. Medite na Bíblia. Saia falando de Bíblia o dia inteiro. Bombardeie o céu, os ares, as pessoas de Bíblia. Meu celular toca. Eu só parou de tocar aqui porque nós estamos na gravação. Mas eu passo o meu tempo devocional pelas manhãs e a partir das 13 meu celular toca. 13, 14, 15, 16 até as 23. Quando ele toca, é o versículo do dia. O versículo de hoje, que eu estou nele já há 3 dias, porque às vezes eu fico só num versículo mais de um dia. Aliás, eu estou em 2, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Olha que incrível, olha como Deus te ama, amada. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 na Bíblia NVT, nova versão transformadora. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos tornar, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Em outras versões, conforme o beneplácito da sua vontade. Então, se queremos fluir no Espírito, meditemos na palavra. Eu não consigo imitar o salmista. O Salmo 1 diz assim, Salmo 1, versos 1 a 3, que fala do justo, né? Bem-aventurado o homem que não dá ouvido ao conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual deu seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. RC. E tudo quanto fizer será bem sucedido. RA. Esse texto está dizendo que o salmista meditava dia e noite. Eu estou tentando imitá-lo, mas ainda não consegui. Porque de noite eu durmo. Estou falando demais, eu devolvo a palavra para você. Não, o senhor deu uma sugestão de rotina aí, de disciplina, de hábitos que o senhor tem, matinais, diurnos e noturnos, que eu gostaria que o senhor repetisse para quem está querendo uma vida mais alinhada com essa sensibilidade do Espírito. Repete, por favor, como que é? Ok, é bem simples, né? Eu escrevi um livro, pela graça de Deus, eu escrevi o 14º livro, cujo tema é Primícias. E a gente lançou pela editora Plural, o Dênio. Então são 14 livros. 14 Uau. livros. E o último, que eu lancei já tem um ano, chama-se Primícias, consagrando os seus primeiros momentos ao Senhor. São 365 devocionais. Ao final de cada devocional, tem uma oração. E o mais lindo desse livro é que tem lá a agenda para você ler a Bíblia inteira em um ano. De Gênesis a Apocalipse nos seus 66 livros. Nossa, a minha maior alegria é essa. Eu tomo o Espírito Santo como minha testemunha. Quanta gente me testemunhou dizendo: pastor, eu não li a Bíblia. Eu li a Bíblia toda. Pastor, eu vou de novo esse ano mergulhar na Bíblia. O seu livro devocional, com aquela agenda lá, o calendário, startou em mim um processo de leitura que eu não mais vou deixar. Claro que eu não vou citar nomes aqui, mas tem gente que me dava trabalho na igreja, carnal, que se envolvia em fofoca, que ficava rotulando os outros. Parou com isso. Parou. Acredite. Porque começou a ler Bíblia. A Bíblia é o próprio Cristo. Começou a se alimentar de Cristo. Eu amanheço os dias e eu tiro os primeiros momentos com o Senhor. Eu não sei qual a disponibilidade que você tem. Talvez você só tenha 15 minutos, então invista 15. Ah, não, eu posso ter 30, eu posso ter 1 hora, um pouco mais, um pouco menos. Eu passo um pouquinho de 1 hora, porque eu posso me dar a esse prazer, porque eu sou tempo integral na obra e já há alguns anos eu tiro as manhãs com o Senhor. Então ali você... Todas as manhãs. Sim. De que horário até que horário? Não para te envaidecer, mas só para nos inspirar. Não tem regra, né? Às vezes eu fico 2, 3, 4, 5, 6, às vezes o dia inteiro. E costumeiramente, quando eu vou me alimentar do Senhor, a presença dele me consome de tal forma que eu digo: ô Senhor, eu tenho que sair para fazer as coisas, eu tenho que trabalhar, mas como eu gostaria de ficar só aqui nesse lugar.
Isso me remete ao Salmo 37, verso 4, que nas versões RC, RA e linguagem de hoje dizem assim, respectivamente: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que a tua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que você deseja. Pastor, você está dizendo que Deus vai me dar o que eu desejo? Sim e não. Não porque Ele não vai satisfazer nossos desejos carnais. Sim porque se a gente se enche dEle, Ele vai construir os seus desejos em nosso coração. E aí o que nós desejamos é a vontade dEle, aí Ele cumpre. Então eu procuro consagrar as primícias. Eu começo o dia com o Senhor. Muito bom. Melhor comer dele do que comer pão material. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí depois desse tempo devocional, eu saio para os meus afazeres. Nesse tempo devocional, óbvio, leitura bíblica, leitura de algum livro bom. O próprio pastor Jonatas aqui com seus livros. Adquira, leia. E eu me exercito a orar em línguas o dia inteiro. O dia inteiro. E de hora em hora o meu celular toca. E eu cito o versículo do dia. Posso estar com quem quer que seja. Não importa o ambiente. Claro, um ou outro ambiente não dá para você falar. Eu falo o versículo. Pastor, o que é isso? Aí eu faço uma rápida exegese, dou uma mastigada. Quem é que não gosta da palavra, né? Todos gostam. A palavra de Deus é vida. E sem dúvida alguma, acho talvez o mais importante de tudo, que eu diria, o nosso coração tem que estar nele. Provérbios capítulo 23, versículo 26 diz, na versão RC: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O Senhor mais quer de cada um de nós é o coração. Se Ele tiver o meu coração, Ele tem o meu corpo, Ele tem todo o meu ser espiritual, Ele tem a minha casa, o meu casamento, o meu lar, a minha família, minhas finanças, Ele tem tudo. E quando Ele tem o coração da gente, Ele pode liberar o seu favor multiplicado sobre nós, em todas as áreas. Muito bom, muito bom. E eu queria passar pelo menos mais umas 5 horas conversando com o senhor, mas eu sei que o senhor viaja amanhã, eu quero respeitar o seu tempo. Mas uma última pergunta e depois queria que o senhor orasse por nós. O que está acontecendo? A gente fala muito aqui no Divinamente sobre a mente de Cristo, sobre a importância desse nosso cuidado com a nossa mente, com a saúde mental, com pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente. Neste momento da oração em línguas, quais são as implicações mentais a partir do que o senhor tem de experiência, a partir do que o senhor percebe, tanto nos seus momentos quanto teologicamente nas escrituras? O que isso faz na nossa mente? O que acontece com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, para que, mais uma vez, nós sejamos encorajados a essa... Faz bem para a nossa saúde mental, vai nos ajudar emocionalmente, vai nos ajudar na nossa mente. O que está acontecendo lá, pastor? Nossa, que pergunta incrível que apetece muito meu coração em querer responder. Vamos lá. Eu estou aprendendo, né? Estou aprendendo, sou um eterno aprendiz, mas naquilo que a gente já tem entendimento claro, que o Senhor já construiu dentro de nós, eu posso dizer o seguinte. Primeiro eu vou fazer uso da própria ciência. Dr. Carl Peterson, se é que eu estou pronunciando certo o seu nome, da faculdade Oral Roberts, ele colocou eletrodos no cérebro, na cabeça dos seus pacientes cristãos batizados com o Espírito Santo, que tinham a operação do dom de línguas, e disse para eles, orem em línguas o tempo todo. E aí ele começou a fazer os testes, as pesquisas com esses pacientes internados, e ele chegou a algumas conclusões. Conclusão número 1, ele checou que os pacientes cristãos falando em línguas, o nível de estresse baixava, os que estavam com pressão alta, os níveis pressóricos caíam. Ele checou também que, nesse estudo com esses pacientes que ele internou, que a imunidade desses pacientes que estavam ali nesses testes, falando em línguas direto,
ascendeu de 30% a 50%. Não existe medicamento, não existe nutrição, não existe alimento para aguçar a imunidade 30% a 50%. Não existe. Ele chegou às conclusões também nos seus estudos que ao orarmos em línguas libera-se endorfina. O que é endorfina? É aquela substância que é liberada no seu organismo que comunica ao cérebro, está tudo bem. Aí quando o cérebro recebe essa mensagem, está tudo bem, o cérebro comanda para todas as células de todos os tecidos, de todos os órgãos do nosso organismo que está tudo bem. Aí a pessoa fica bem. Incrível, né? Incrível. 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 David Wilkerson. Sim. Antes de falarmos teologicamente bíblico, nosso tempo está acabando, né? Ou já acabou. Tem mais 3 minutinhos? O tempo que o senhor puder ficar. Obrigado. Então vou falar mais um pouquinho. David Wilkerson, fundador do movimento Desafio Jovem. Ele constatou, trabalhando com dependentes químicos, que os que recebiam Jesus no coração e eram batizados com o Espírito Santo e cultivavam o hábito de falar em línguas o tempo todo, não só eram libertos da abstinência, mas também não tinham quedas. Incrível, né? A escritora do livro Perseguindo o Dragão, deixa eu me lembrar o nome dela aqui, já eu lembro. Ela escreveu no seu livro Perseguindo o Dragão, uma missionária que foi lá para Hong Kong, ela evangelizando nos prostíbulos e nas bocas de drogas, as pessoas que aceitavam Jesus, inclusive os traficantes, e que eram batizadas com o Espírito Santo pela ministração dela, e pelo ensino dela, mantinham Jack Pollinger, se é que eu não estou pronunciando errado o nome dela, Jack Pollinger. Aqueles que seguiam a orientação e ensino dela e ficavam falando em línguas o tempo todo, ela acompanhou os casos, dias, não tiveram recaídas. Esse é o poder das línguas, que, como eu já disse, oikodomeu, nos enche... Edificação própria. A edificação própria nos enchendo da presença manifesta de Deus e do seu poder dínamos. Agora, indo um pouco para a Bíblia. Eu procuro orar em línguas o dia inteiro. Então, falando pessoalmente, eu começo a ficar ansioso com alguma coisa, eu começo a orar em línguas, ansiedade. Cadê? Esqueço. Alguma coisa está me perturbando. Eu espero que eu não escandalize. Mas se eu estou procurando uma vaga de estacionamento, nosso pai, Pai, é um paizinho de intimidade. Ele nos criou para sermos íntimos dele. Eu entro num shopping, está super lotado. Aí eu começo a orar em línguas. Na minha frente surge uma vaga. Incrível, 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 incrível. Eu tive um acidente, bati a cabeça, o carro capotou lá em Tocantins. Quando eu desci do carro, estávamos eu, Solange, a Gustavo e a Aline, que são os nossos 2 filhos mais velhos, e a mãe na fé de Solange, que já dorme no Senhor. Ninguém teve nada. Só eu tive uma concussão cerebral. Eu perdi a memória. Não me pergunte como, não sei explicar. Solange, a Divina, a mãe na fé dela, o Gustavo, que tinha 3 anos, e a Aline, que tinha 7. Me viram o tempo todo falando em línguas. Fomos socorridos. Passou uma caminhonete, foi numa estrada de chão. Quando eu cheguei na casa do meu sogro, a hora que eu coloquei os pés no chão, na porta da casa do meu sogro, Solange, os filhos e a Divina, mãe na fé dela, disseram que eu fiquei falando línguas o tempo todo. Eu fui tomado em línguas estranhas. O próprio Espírito me usando para falar em línguas, intercedendo por mim, para liberar dínamos em mim, poder para me curar. Quando eu pus os pés, olha, do local do acidente até a casa do meu sogro, em Gurupi, Tocantins, deve ter levado 1 hora. Quando eu pus os pés, eu recobrei 100% da minha memória. Uau. Eu tenho uma cicatrizinha aqui, que o carro deu PT. Não houve uma peça do carro que não amassasse. O carro virou de cabeça para baixo, foi metros, depois ele voltou. Paramos à beirada de um abismo. Esse é o poder das línguas. Quando eu olho para a Bíblia, quando Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 1, e eu encerro aqui, versículos 6 e 7, na versão RC, Paulo disse assim. Por isso, Paulo falando com Timóteo, e agora o Senhor falando com cada um de nós que somos seus filhos. Timóteo, filho na fé de Paulo. Por esse motivo, eu te lembro. Parece que eu estou vendo Paulo falando para Timóteo.
A gente tem que ler Bíblia e ir lá, né? Perceber, sentir a cena, entrar no ambiente, né? Eu procuro fazer isso. Por esse motivo, Paulo falando com Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. E aí eu lhe devolvo a palavra. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Agora eu vou na RA. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7. Por essa razão te admoesto que reavives. Na RC está despertes, na RA está reavives. Reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição de minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de poder, Deus não nos deu, desculpe, espírito de covardia, RA, mas de poder, amor e moderação. Eu pesquisei esse texto e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu sei que há controvérsias, mas particularmente a minha opinião é a seguinte. Paulo está falando aqui do dom de línguas. Vamos lá, vou fazer uma rápida exegese aqui. Eu vou ficar na RA. Por essa razão, Timóteo, te lembro que reavives o dom que há em ti. Qual é o único dom que nós podemos manifestá-lo em todo o tempo, toda hora que quisermos? É o de línguas. Porque os outros dons do Espírito Santo, nós dependemos do Espírito Santo fluir ele em nós. Só o de línguas que eu falo a hora que eu quero. Então, reavives, está no imperativo. Reavives o dom. Dom aqui, no original grego, é carisma e não dorea. Dorea trata-se do Espírito Santo como um dom que foi dado. O Espírito Santo é um dom, um presente que Deus colocou em nós, a pessoa dele. Agora, aqui não é dorea. Aqui é carisma. Carisma vem daí carismático. Despertes o carisma que há em ti. Despertes algo do Espírito Santo que há em você. E aí o que é esse algo que eu entendo que Paulo está dizendo? É o dom de línguas. Vamos lá. Por essa razão te lembro que despertes o dom que há em ti pela imposição de minhas mãos. Bíblia, explica Bíblia. Lá em Atos capítulo 19, versículos 1 a 6, Paulo chegou em Éfeso, tinha lá quase 12 discípulos que não sabiam da doutrina do Espírito. Paulo colocou as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Diz o texto de Atos 19, 1 a 6. Falaram em línguas e profetizaram. Ora, se lá em Éfeso Paulo pôs as mãos e os 12 discípulos receberam o dom do Espírito Santo e falaram em línguas, será que aquele não está falando a mesma coisa? E aí o verso 7, para encerrar, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de temor, RC. Deus não nos deu espírito de covardia, RA. Mas no original grego a melhor tradução é: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, no original é dínamos. Amor, no original é ágape. E moderação, no original é sofronismos. Então, quanto mais nós falamos em línguas, mais nós recebemos a ativação do espírito de poder, de amor e moderação. Poder, dínamos. Mais dínamos nós recebemos. Mais amor, que é o ágape, o amor paternal. E mais moderação, que no grego é sofronismos. E o que é sofronismos? Aí eu fecho. Mente saudável. Uau. Meu Deus. Sofronismos, mente sã, mente saudável. Exatamente. Uau, eu estou impactado. Estou com o coração queimando. Tenho certeza que quem nos ouve também está. E eu queria que o senhor orasse por nós, para liberar muito desse poder que é do Espírito e que Ele quer disponibilizar a nós. Eu sei que curas vão acontecer em meio a essa oração. Nós vamos receber testemunhos posteriormente, porque o Senhor vai alcançar pessoas, vai visitar casas, lares, lugares fechados, quartos escuros, e casamentos e famílias vão ser visitadas agora em nome de Jesus, porque sabemos que aquilo que o Senhor depositou em nós, em cada pedaço do seu corpo, é precioso, é poderoso, e o Senhor vai fazer algo poderoso a partir do que está sendo gerado aqui, a partir dessa mesa, como foi com aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que numa mesa eles partiam o pão e o coração queimava no caminho,
e os olhos foram abertos para ver Jesus. Eu creio que agora, nesse momento, depois de uma mesa, depois de uma jornada, de uma caminhada, do coração queimando aqui, o meu coração tá, eu tenho certeza que o de quem tá lá em casa também tá queimando. O Senhor vai abrir os olhos para a gente ver poder dele, para a gente ver manifestação dele. Então eu queria pedir que o Senhor orasse por nós e liberasse muito disso que o Senhor tem derramado sobre o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com o meu amigo. Obrigado porque eu fui trazido pelos meus filhos, pelo André, pelo Richard, pelo Gustavo, para fazer parte dessa mesa tão preciosa, onde no Divinamente o Senhor é a primeira pessoa, o Senhor é o principal. As primícias são tuas, Jesus. São tuas, papai, são tuas, Espírito Santo. E eu oro, Senhor, te entregando cada um dos amados que nos assistem, cada um daqueles que terão acesso a essa gravação, cada um daqueles que, Senhor, abrirão os seus olhos para assistir esse vídeo, estenderão os seus ouvidos para ouvir o que nós temos compartilhado aqui acerca do Senhor, do teu reino. Obrigado, Pai, que o Senhor levantou o pastor Jonatas Leônio como essa voz profética, como esse homem de Deus na nossa nação, para fazer ecoar o Evangelho de Cristo nos 4 cantos da nossa nação e do mundo inteiro. Alcança cada vida, Senhor. Alcança cada coração, Senhor. Alcança cada família, Pai. Oh, Senhor, e ministra o teu bálsamo, o teu refrigério, o teu gozo, a tua paz, Jesus, em cada coração. Senhor, 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 aqueles que estão carregando um jugo pesado e sobrecarregado de medo, de ansiedade, de pavor, de tristeza, de desespero, de pânico, remove, Jesus. Com a tua mão poderosa, remove, Senhor, todo o peso de cada vida e libera, Jesus, o teu jugo que é suave e o teu fardo que é leve em cada mente, em cada coração, pois o Senhor fez um grande convite, que foi o teu primeiro convite público a todas as pessoas, de Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos vós, o Senhor está falando com você, ouça. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. À medida que você, querido, querida, à medida que você que está aí assistindo essa gravação, este podcast, à medida que você recebe essa ministração, receba junto o poder dínamos do Espírito Santo, do alto da sua cabeça, a planta dos seus pés, te curando, te libertando, te restaurando, produzindo vida e vida em abundância no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Se você está aí passando por uma dificuldade financeira, eu declaro pelo poder dínamos do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, uma porta aberta que vai prover todas as suas necessidades abundantemente em glória. Se você está precisando de uma restauração conjugal, receba o dínamos do Espírito Santo na sua família e tenha esta restauração. Se você está precisando de uma palavra de sabedoria para tomar uma decisão, para discernir os tempos, as estações e se mover na vontade soberana de Deus, receba a operação da palavra da sabedoria e seja direcionado. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus, com salvação, cura, libertação e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amigo, Amém. muito obrigado, muito obrigado. Agradeço, pastor. Muito obrigado. Obrigado. Estou muito abençoado, coração queimando, certo que o Senhor fará, já está fazendo, fez agora, está fazendo e fará. Nós receberemos muitos testemunhos do que foi gerado aqui nessa mesa. Obrigado pelo carinho, por ter vindo. Eu tenho certeza que abençoou muito. Você que está aí foi abençoado. Tenho certeza que você foi abençoado, que essa oração, que essa conversa ministrou ao seu coração.
ardeu, queimou aí, você foi visitado, testemunha aqui, comenta aqui nos comentários o que Deus ministrou ao seu coração, o que Ele falou. Não fica com isso só para você, compartilha, reparta o máximo que você puder, ore sem cessar, tome posse de cada uma dessas palavras, desenvolva o seu homem interior, seja fortalecido, edificado no seu homem interior. Antes de encerrar, eu quero te fazer alguns convites. O primeiro deles é para a conferência, novidade, hein? Conferência Divinamente, dia 16 de março, em São Bernardo do Campo, na Igreja Aliança da Paz, das 10 da manhã às 8 da noite. Vai ser incrível, vou estar eu lá, a Val vai estar lá, a Val Gonçalves, o Douglas Gonçalves, André Galina, Esther Galina, Pastor Diogo Dantas, Cauane Leite, Maíra Nogueira, do Cristãos que Meditam, vai estar lá Dr. Felipe Batistella, vai ser um timaço de gente que está discernindo a vontade de Deus para nossa mente, para o nosso coração, nesse mundo de dores, encontrar a mente do homem de dores, aquele que sabe o que é padecer, mas sabe desenvolver também, porque nós temos a mente de Cristo. Então, o link vai estar aí na descrição para você se inscrever. Não esquece, celebração da disciplina, para você criar a disciplina da oração também, da oração em línguas, e o Divinamente vai estar aí também. Deixa o comentário, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações, enfim, faz tudo que você já sabe que você tem que fazer, porque você já sabe como é que funciona o YouTube, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo Divinamente Podcast. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração, porque saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você, até o próximo Divinamente. Meu pastor, que honra. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.